Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela e estou acompanhando vocês nesta jornada pelo mundo das artes. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Esta é a nossa aula de número 11. Como objeto de conhecimento, nós temos o impacto das tecnologias digitais, da informação e comunicação na formação social do sujeito. E como detalhamento, produção artística, artes visuais, dança, música, teatro e artes integradas, a partir das análises dos impactos das TDIC e o diálogo crítico do sujeito amazônico. Então, nesta aula, nós vamos conversar um pouco sobre a utilização da tecnologia no mundo das artes. Bom, nós sabemos que nós estamos vivendo numa era tecnológica, não é verdade? Hoje em dia é comum, ao tempo todo, a gente está com algum recurso tecnológico ao nosso redor. Seja um celular, seja uma televisão, seja um computador, a gente sempre tem algum recurso tecnológico por perto. E o celular é uma coisa interessante, né? Hoje em dia, se você sair de casa sem ele, parece que está faltando algum órgão vital. Eu não sei se é essa sensação que todo mundo... Gente, eu esqueci meu celular, meu Deus, e agora? Antigamente nem tinha celular, né, gente? Mas hoje, o que essa tecnologia permite, com acesso a contas bancárias, com acesso a aplicativos específicos, isso acaba emaranhando a nossa vida nesse mundo tecnológico. Então, o mundo das artes não podia ficar longe disso, não é verdade? A gente acabou se rendendo também à tecnologia. Então, a gente vai conhecer como que a tecnologia está entrando no mundo das artes. Na chamada Era da Informação, iniciada no século XX, que vivenciamos potencialmente hoje, o modo de conhecer as pessoas no mundo se amplia e muda rapidamente, oferecendo também múltiplas oportunidades de acesso à arte. E aqui, para a nossa sala, a gente trouxe uma imagem para a gente tentar entender como o mundo, ele está todo conectado. A gente consegue conversar com pessoas que estão lá do outro lado do mundo. A gente consegue ter acesso a informações que estão a milhares de quilômetros de distância. Então, toda essa conexão, todas essas pessoas interligadas através de recursos tecnológicos permite também que a gente consiga ter acesso a obras de arte, que a gente consiga ter acesso a ferramentas que modifiquem o fazer artístico, né? Então, a tecnologia ela está em favor, na verdade, de toda uma sociedade. A gente consegue perceber, o mundo está todo conectado. Então, a gente percebe que uma notícia, hoje em dia, ela chega praticamente em tempo real, justamente por conta desse processo de conexão que a tecnologia permite. Atualmente, temos disponíveis ferramentas que podem nos ajudar a visitar e conhecer acervos de museus de vários países. Os museus virtuais são espaços interativos em que podemos conhecer patrimônios históricos, artísticos e culturais. Em vários deles, é possível, inclusive, percorrer esses espaços virtualmente, simulando uma visita real, que é o que nós vamos fazer agora. Vocês devem estar falando, sério, professora, que a gente consegue visitar um museu sem sair do lugar? A gente vai fazer umas visitas agora. A primeira visita que nós vamos fazer é a Catedral de Santiago de Compostela, né? Então, vamos começar a nossa visita? Olha aí a imagem da catedral. E olha só, através da tecnologia, a gente consegue visualizar as imagens. E aqui existe até uma referência, a Catedral de Santiago de Compostela. É o epítome da arquitetura românica em Espanha. É um monumento que fica na Espanha. Olha só que a gente consegue perceber a arquitetura. A gente está conseguindo identificar até algumas colunas aqui
percebendo influência de outras sociedades. Essa aqui é a fachada do Obradoiro. Aqui temos outra fachada, a fachada de Azabaxeria. E assim, a intenção é que a gente consiga perceber que mesmo à distância, a gente consegue fazer uma visita nos lugares mais distantes. Aqui a gente está vendo a parte de dentro da catedral, tá? Olha só. É uma catedral bem alta, com o pé direito bem alto. E olha que incrível que a tecnologia está permitindo a gente fazer essa visita. A gente está aqui na sala de aula, mas a gente está, ao mesmo tempo, lá na Espanha. Mais uma imagem, olha só. A gente consegue identificar as pinturas, os tons dourados. Olha que coisa incrível. A gente consegue aqui ter até uma referência ao barroco, a utilização do dourado e do excesso de detalhes. Vocês não conseguiram identificar aqui. Olha quanto detalhe tem nessa parte que a gente está olhando aqui, da catedral. Então, através da tecnologia, a gente pode fazer essas visitas virtuais e a gente pode visitar lugares que a gente sabe que às vezes seria bem difícil de a gente chegar pela distância, né? Então, a gente tem que usar a possibilidade da tecnologia em nosso favor. A gente vai ver agora um outro exemplo de utilização da tecnologia em visitas. E a gente vai colocar para vocês 2 QR Codes. Nesses QR Codes, a gente consegue fazer essa visita que a gente está fazendo aqui agora, a gente consegue fazer pelo celular. É só vocês fazerem a leitura desses QR Codes. E a próxima visita que nós vamos fazer é ao Museu do Vaticano. Olha que legal! Outra visita que nós estamos fazendo aqui durante as aulas. Vamos ver, olha aqui. Aqui a gente tem uma outra estrutura, na verdade. A gente está aqui no museu, na Capela Sistina do Museu do Vaticano. A gente já consegue perceber as pinturas, ó, como se eles fizessem referência aos anjos. A gente tem pinturas em toda a Capela Sistina. E a gente tem algumas referências de passagens bíblicas também nessas pinturas, né? E olha, mais uma vez, a possibilidade que nós temos, através dos recursos tecnológicos, de estarmos, né, visitando a referência. Eles usam muito as passagens bíblicas, né, nas suas pinturas. Então, o que a gente traz aqui é a relação que a gente consegue ter da utilização da tecnologia para conhecer obras de arte pelo mundo inteiro. Então, é muito importante que a gente entender que o celular, ele não permite só que a gente fique lá no WhatsApp, nas redes sociais, né, recebendo e fazendo ligação. Não, gente, tem um mundo na nossa mão. A gente consegue visitar vários lugares. As relações entre arte, ciência e tecnologia estão cada vez mais comuns na contemporaneidade. Muitas vezes o artista busca parcerias com especialistas de informática e engenheiros de robótica para realizar uma obra artística. Agora a gente está falando da utilização da tecnologia para fazer essa obra de arte. A gente viu ainda há pouco a tecnologia para visitar essa obra de arte, para ver, para conhecer essa obra de arte, conhecer museus, né, exposições, algumas exposições virtuais acontecem também. Hoje em dia está acontecendo muitas lives, na verdade, que são aqueles momentos ao vivo que estão acontecendo e as pessoas permitem que outros assistam. Então, agora a gente vai falar da tecnologia para se fazer arte. Porque normalmente quando a gente pensa na arte, a gente pensa na pintura, na escultura, na música, na dança, mas a gente pode sim pensar na tecnologia tendo esse fazer artístico. A fusão entre arte e tecnologia permite novos e interessantes formatos para a criação e divulgação artística. O desenvolvimento tecnológico, em especial os computadores,
permitiu o surgimento de criações artísticas que antes não eram possíveis. O mais interessante é que, conforme a tecnologia ela vai evoluindo, né? Ela vai se aperfeiçoando, o homem ele consegue utilizar isso a seu favor. Então, ele consegue utilizar essa evolução tecnológica no seu fazer artístico, realizando obras que sem a tecnologia elas não poderiam ser executadas. Então, a gente vai ver algumas manifestações artísticas que utilizam a tecnologia para a sua produção, para vocês entenderem que sem a tecnologia não seria possível isso acontecer. Para muitos artistas, as tradicionais telas de quadro deixaram de ser prioridade. A visibilidade e o reconhecimento passaram a estar na amplitude de conexões possibilitadas pela internet. Libertar-se de suportes comuns possibilitou que a arte saísse dos museus para ganhar as ruas e o dia a dia das pessoas. Aí vocês estão vendo uma imagem que ela faz uma referência a uma exposição que eles chamam hoje de exposição imersiva. Em alguns lugares do Brasil aconteceu a exposição imersiva de Van Gogh. Quando vocês tiverem um tempo, vocês deem um Google aí, vocês pesquisem a exposição imersiva de Van Gogh, que vocês vão conseguir talvez encontrar algumas imagens. O que acontece? O que acontece nessa exposição? As obras de arte que Van Gogh fez nas telas, né, o suporte da tela, elas são projetadas. Existe lá um projetor e essas imagens dessas obras de arte, elas são projetadas. E cria-se um ambiente onde a sensação é que o espectador, ou seja, eu que estou observando a obra, eu estou dentro da obra de arte, eu estou dentro daquela tela. Então, olha a possibilidade que a tecnologia me permitiu. A partir do momento que ele faz uma projeção com uma amplitude muito grande, ele consegue preencher um espaço, eu começo a me inserir naquela obra. Parece que eu estou lá dentro, vivenciando aquela obra. Coisas que não seriam possíveis sem os recursos tecnológicos. Desafiada a criar esculturas que resistissem a diversas condições meteorológicas, como vento de furacão, Janet Ekelman desenvolveu seu próprio software, assim como uma parceria com uma fábrica automatizada, para confeccionar as redes para a confecção de suas esculturas. Olha só, qual era o desafio da Janet Ekelman? Ela tinha que criar esculturas que elas resistissem às condições meteorológicas. Eu não estou falando só de uma chuvinha, de um vento, não. A gente está falando de vento como o furacão, né? Aquele vento fortíssimo. Então, o desafio dela era esse. Ela tinha que construir uma escultura que resistisse a essas condições meteorológicas. Então, o que aconteceu? Ela desenvolveu o seu próprio software, que é como um sistema de computador, digamos assim, fez uma parceria com empresas para produzir uma teia, como a gente está vendo aqui, uma imagem de uma obra que permitisse estar em exposição e sofrer com essas ações meteorológicas sem ser danificada. Então, porque a gente sabe que a ação do tempo ela acaba castigando algumas obras de arte, né? A gente, por exemplo, vai lá, volta lá no Egito, nas pirâmides. Olha a ação do tempo, o vento, a chuva, o sol. As pirâmides elas já estão lá em pé, a gente consegue vê-las, mas elas já estão deterioradas. Então, a tecnologia permitiu a elaboração dessa escultura que pudesse ficar, né, em exposição, passando por esses processos meteorológicos, sem ser danificada. A série Earth Time explora a manifestação física do tempo global inspirada em dados da NASA e NOAA. Cada projeto da série é gerado a partir dos dados dos principais eventos geológicos que reduziram a duração de um dia. Os resultados são esculturas que traduzem com leveza e precisão esses dados, que demonstram a afirmação do planeta às condições do meio ambiente. E a gente começa aí a fazer uma relação da arte, né, das situações que acontecem
com o meio ambiente. Eu não estou fazendo mais uma produção artística, que eu estou ali no meu suporte dentro do meu estúdio e nada vai acontecer. Eu já estou pensando numa produção artística que ela vá se relacionar com o meio ambiente de uma forma agradável, de uma forma efetiva, que ela consiga passar por essa ação do tempo, porque aí eu já estou pensando além. Eu estou pensando em como essa obra de arte ela vai se comportar em um meio, e aí eu utilizo a tecnologia a favor disso. O coreano Namjoon Paik é considerado o pai da videoarte. A primeira pessoa a trazer a TV e o cinema para dentro das galerias de arte. Revolucionário em sua área, ele também é conhecido por quebrar padrões até entre os demais artistas. A gente vai ver aqui uma imagem do Namjoon Paik, que ele é conhecido como o pai da videoarte. Olha que interessante, ele utilizou televisões para compor a sua obra de arte. Então, a forma como ele utiliza a tecnologia para a sua produção artística é como ele fez essa leitura, a utilização dos televisores, das telas, digamos assim, para fazer a sua composição. A videoarte é uma forma artística capaz de unir som e imagem de maneira diferente da convencional. Grande parte dos videoclipes de K-pop usam e abusam da videoarte, porque usam chroma key e vários outros efeitos capazes de tirar a imagem dos padrões de realidade. A gente vai falar agora da utilização da videoarte. Aí a gente falou até um exemplo dos videoclipes de K-pop, que é um gênero musical muito conhecido atualmente, que eles utilizam esses recursos da videoarte nas suas composições. E um dos recursos que a gente vai conversar, que vai ver até um vídeo agora, é um recurso que nós utilizamos muito aqui na nossa sala de aula. Vamos ver o vídeo? Olá, meus queridos! Nós vamos falar sobre um recurso digital chamado Chroma Key. O Chroma Key permite que a gente visite vários cenários, os mais diversos que vocês podem imaginar, utilizando apenas uma tela. Então vamos ver agora o que o Chroma Key pode fazer enquanto recurso digital. Olha aí, a professora mostrou para vocês como acontece a utilização do Chroma Key, uma tela que permite que a gente esteja em vários lugares ao mesmo tempo. Então, é este recurso que nós utilizamos quando a gente está aqui na sala, de repente a gente está em Roma, a gente está na Grécia, porque essa viagem só é permitida através da utilização deste recurso chamado Chroma Key. Então, mais uma vez, a gente utiliza a arte a tecnologia e a arte ao nosso favor, e elas estão ali dialogando, permitindo outras possibilidades. A arte digital é toda manifestação artística criada a partir de meios eletrônicos, como softwares variados. Essas obras elas podem ser feitas usando recursos simples, como celulares, ou tecnologias mais complexas que permitem a criação de grandes e impactantes obras. As exposições imersivas, por exemplo, que é o que a gente conversou, que eu comentei com vocês, da exposição imersiva do Van Gogh, né? A criação de grandes e impactantes obras. A exposição imersiva, você se sente dentro da obra, por isso que ela tem esse nome de imersiva, parece que você está entrando naquela obra de arte. Então, utilizar os recursos digitais para esses fins, para a gente conseguir ver, inclusive, a obra de arte com outro olhar. Que às vezes a gente se prende, né, à apreciação da tela, daquele suporte original que aquela obra foi feita, sendo que existem outras possibilidades. E uma delas é a escultura digital. Vamos conhecer. Também chamada de modelagem 3D,
é produzida por meio de softwares que criam imagens com a aparência de possuírem altura, largura e profundidade. Por isso que a gente fala 3D, porque tem 3 dimensões. Tem altura, tem largura e tem profundidade. Há ainda a possibilidade de materializar a escultura anteriormente virtual, usando máquinas de impressão em 3D. Olha que loucura! Hoje, a nossa tecnologia atual, ela permite que seja feita uma imagem em 3 dimensões, eu estou falando de altura, largura e profundidade, né? E existe uma impressora que nos dá a possibilidade de fazer a impressão desta obra que foi produzida pelo software. Então, a gente idealiza, coloca lá no computador, o computador faz o que tem que fazer e depois ele pode imprimir e a gente ter esta obra conosco. A gente vai ver agora um vídeo de um exemplo de como esse movimento da impressão em 3D é feito. Todos esses objetos que nós vimos aí no vídeo, eles foram impressos em uma impressora 3D. Então, foi feito, né, o programa ele conseguiu montar a estrutura do que seria impresso e ele consegue fazer a impressão. Hoje em dia já existem estudos da utilização da impressora 3D, inclusive na área da medicina. Algumas próteses já estão sendo feitas, né, com a utilização da impressora 3D, porque a impressora 3D ela consegue fazer o mapeamento exatamente daquela pecinha que está faltando, daquela artéria que está entupida, ou então daquele osso que foi desgastado e é preciso colocar uma prótese. Então, a medicina também está avançando nesse estudo da utilização da tecnologia, como a gente acabou de ver no nosso vídeo da impressora 3D, também com uso medicinal, ou seja, a tecnologia tomando conta da nossa vida, né? Outra utilização da tecnologia é o videomapping. O que é a técnica do videomapping? Essa é uma técnica de projeção de vídeo em grandes superfícies previamente escolhidas. Consiste no mapeamento do lugar e na projeção de imagens pensadas especificamente para os locais. Normalmente é feito em importantes monumentos. Há ainda o uso do videomapping na realização de exposições imersivas de grandes artistas. Mais uma vez, voltando aí à nossa aula, a questão da exposição imersiva, porque ela está em alta, gente. Deem um Google, pesquisem sobre as exposições imersivas, que o que acontece na exposição imersiva é feito um videomapping. Uma projeção em grandes ambientes, mas essa projeção ela é feita como se fosse de forma contínua. Ela é idealizada para aquele ambiente, ela toma conta daquele ambiente, que é o que acontece no caso das exposições imersivas. Mas existem os videomappings que são realizados em grandes monumentos. Então, é feito um estudo da área daquele monumento para eles organizarem como essa projeção tem que ser feita. Né? Então, a gente vai ver agora um vídeo que dá alguns exemplos do videomapping para a gente.
Nesse vídeo que a gente assistiu, tinha a projeção do videomapping, por exemplo, no Castelo das Princesas, que está lá na Disney, em Orlando. Então, o que acontece? Esse castelo, através do videomapping, com a utilização do videomapping, ele permite que ele mude de cor, que ele mude de decoração. Então, tudo isso acontece através deste recurso tecnológico. Então, o videomapping, ele consegue fazer que as pessoas brinquem com a estrutura, né? A gente está falando de um castelo enorme, e com o videomap ele muda de cor, muda de decoração, ele tem a sensação que está se movimentando, justamente porque eles utilizam o videomapping para dar também, muitas vezes, essa sensação de movimento, dependendo do objetivo, né, daquela exposição, daquela projeção. Então, é mais um recurso que é utilizado na obra de arte, e também estão trazendo para o cotidiano. Muitos salões de festa já estão utilizando o videomapping para decorar ambientes, justamente porque permite, né, que os ambientes grandes sejam decorados com essa projeção. Outro recurso digital que nós vamos ver é a animação digital. Os desenhos animados produzidos atualmente são todos elaborados usando tecnologia computadorizada. Os desenhos e os movimentos são criados por meio de programas avançados e são normalmente usados no cinema e na publicidade. A animação digital é uma realidade constante, né, no cinema, na televisão e nas nossas aulas. Vamos ver o vídeo sobre como a animação digital é utilizada nas nossas aulas? Primeiro a gente recebe uma solicitação e a gente precisa ler o roteiro para saber como que vai sair essa animação. Depois, a próxima etapa é fazer o storyboard. O processo é mais interativo, a partir do momento que o storyboard chega no animador. Desenhos bem simples que mostram quando a cena vai ter e como que vai ser cada cena, onde vai ser colocado o personagem e também um ângulo. É visto como cada cena foi proposta. Após de ser aprovado, a gente começa a fazer a parte do esboço de cada cena. Depois que os esboços são aprovados, a gente começa a parte de ilustração, separando cada camada, separando cada parte nos personagens para facilitar a animação para o animador. E daí então a gente começa o processo de animação. Seja uma animação mais normal, como que é o motion, é só movimentos pequenos, ou uma animação de personagem, que é aí onde acontece o rig de personagem, que seria essa ligação de cada ponto do personagem, seja uma sobrancelha no rosto, ou então a mão no seu antebraço, seu antebraço no braço, o braço no corpo, que é onde vai ser mexido, onde acontece cada ponto de ligação, que é chamado keyframes, que seriam pontos de movimento, um no início, um no fim e um de passagem, que é onde ocorre esse movimento, seja de um braço mexer ou de um ciclo de caminhada. Esse processo da animação digital, ele me encanta demais. Por quê? O suporte, quando a gente fala de suporte, é aquilo que a gente utiliza para fazer, né, a obra de arte. E a animadora, quando ela está lá desenhando, o suporte dela, ele não é mais o papel. O suporte dela é uma tela. Pode ser uma tela específica para isso. Então, ela desenha, ela tem uma caneta específica para isso, né? Para fazer esse desenho nessa tela. E tudo que ela está desenhando lá, existe uma outra pessoa que vai dar vida a isso. A gente viu lá ela desenhando, de repente o bonequinho já toma forma e ele já começa a ter movimentos. Tudo isso é fruto da animação digital. Então, mas existe um processo anterior, né? Quando a gente vê aquele bonequinho aqui andando, aquela animação acontecendo na nossa aula, existiu um processo por detrás disso. Existiu uma pessoa que estudou como esses recursos tecnológicos eles vão se comportar, quais as possibilidades que eles podem trazer. E é muito importante você entender como funcionam esses recursos. Quando ela desenha, quando ele está estruturando o bonequinho para o bonequinho se movimentar,
ele sabe que aqueles recursos eles têm algumas possibilidades e eles exploram essas possibilidades. Então, utilizar a tecnologia a favor da arte é também entender como essa tecnologia se comporta. É entender o funcionamento de toda essa engrenagem tecnológica. Então, a partir do momento que a gente entende, que a gente percebe que a gente consegue ter possibilidades muito maiores com esses recursos, a gente consegue utilizar a favor da obra de arte para visitar lugares distantes, para a gente fazer uma obra de arte diferente. Então, é assim que a gente consegue utilizar a tecnologia em favor da arte.